Destaque final, professor Marco Antônio Villa. Bem, é inevitável falar da Venezuela, inevitável. O Brasil não tem problemas fronteiriços há cerca de um século, né? Durante o período republicano, já que a questão das fronteiras foram construídas primeiro no período colonial, a importância, entre outros, do Tratado de Madrid e do Tratado de Santo Ildefonso, na segunda metade do século XVIII. Mas, fundamentalmente, o território brasileiro, para irmos para o período da República, né, a partir, portanto, de 1889, as questões fronteiriças foram definidas. E o papel do Barão do Rio Branco foi fundamental como negociador e depois como ministro de Relações Exteriores entre 1902 e 1912, passando por quatro presidentes da República tal. Um pouco antes, ainda no período do final do século XIX, portanto no período republicano, tivemos a questão da Ilha Trindade, um problema com a Inglaterra, a ilha ficou com o Brasil. Aí teve o problema de Santa Catarina, de Palmas. A Argentina queria ficar com cerca de 2/3 do território de Santa Catarina, usando que era um terreno das antigas missões jesuíticas, o que não é verdade, e pela ocupação de argentinos. Foram contar depois quantos argentinos tinham nessa época, tinha cerca de uma dúzia. Claro que o ego é grande, mas uma dúzia não podia mostrar que havia presença argentina naquela região, quando havia um número N vezes superior de brasileiros tal. A questão de Palmas, o Brasil acabou vencendo, né? E aquele território, quase 2/3 do território de Santa Catarina, ficaram como território brasileiro, como era território brasileiro de fato. Teve o problema com o Acre, a questão da Bolívia, a questão do Acre, o grande papel de Plácido de Castro e do Barão do Rio Branco na negociação com o presidente boliviano e a incorporação do Acre ao território brasileiro. Teve a questão do Peru também, aí Euclides da Cunha, inclusive, viajou para desenhar os mapas ali na fronteira entre Brasil e Peru, acertou tranquilamente as questões fronteiriças. E teve o episódio da Guiana, com o Joaquim Nabuco, o célebre, o grande Joaquim Nabuco, foi o negociador brasileiro. Bem, dali para frente, as questões fronteiriças foram absolutamente irrelevantes. Hoje essa questão está presente. Os incidentes do último final de semana mostram isso, muito graves ali em Roraima. O choque, quase não houve o choque pela prudência do Exército Brasileiro e da Força Nacional lá presente, mas nós não sabemos o que pode acontecer. E por quê? Os fatos que estão ocorrendo dentro da Venezuela, hoje é difícil você definir o que vai acontecer. Que o governo Maduro vive a sua agonia, vive. É uma agonia terminal, vai acabar amanhã? Não sabemos. Nada indica, inclusive, disso. Dá a impressão que ainda há um período de sobrevivência dessa ditadura. Por quê? De um lado, porque tem um poderio armado considerável. Até o momento, há uma unidade, até o momento, das Forças Armadas, porque elas participam, as lideranças principais das Forças Armadas, das três, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército venezuelano, participam do saque organizado do Estado, da corrupção, do tráfico de drogas, tráfico de armas, etc., contrabando, etc. E sabem que um novo regime vai levar, mesmo com a anistia votada informalmente pela Assembleia, a Assembleia Venezuelana, certamente vai ocorrer algum tipo de processo judicial. Portanto, é uma situação complicada. E tem um pé da Rússia, a base militar russa também. Olha como a situação é complicada, além do apoio econômico da China, né? No caso da Rússia, é um apoio econômico, mas uma presença militar. Então é uma situação muito complexa. O território da Venezuela também é um território complexo, parte dele está na parte amazônica. Nós sabemos que a região amazônica não é só o Brasil, etc., tem outra presença de outros países, Peru, etc., Colômbia, Venezuela, né? Então a questão é muito complexa. No caso da Colômbia, lembrar que a Colômbia hoje lembrar que foram rompidas as relações diplomáticas entre Venezuela e Colômbia, né? O presidente, o ditador, melhor dizendo, venezuelano, aquela coisa patética que o Maduro fez, naquele ato público lá, rompeu relações e tal. E o caso da Venezuela, a Colômbia, melhor dizendo, tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos. O presidente Ivan Duque tem uma relação próxima. A presença de altas autoridades norte-americanas na Colômbia deixa a questão mais complicada, inclusive com possibilidade de choques militares na fronteira, na região de Cúcuta tal, no lado colombiano, entenda-se. Então, Itáchira no lado venezuelano. O cenário é muito complexo. Pode ocorrer um conflito militar, e não é exagero, e temos um Vietnã na América do Sul. E isso vai ser muito ruim para todos os países, especialmente para o principal país da América do Sul, que é o Brasil. Não só em extensão territorial, como em termos econômicos e em termos políticos.
Daí que o governo brasileiro está agindo até o momento com muita cautela, E a presença, insisto, do general Hamilton Mourão é chave para isso. Primeiro, pelo seu conhecimento estratégico. Segundo, que ele serviu na Venezuela como adido militar brasileiro na embaixada. Ele conhece os militares venezuelanos e a situação da Venezuela. Além dos militares ter um profundo conhecimento da Amazônia brasileira, tal. É bom lembrar que no governo Figueiredo, numa situação não tão tensa como essa, mas na Guiana, o governo norte-americano queria na época invadir a Guiana. O governo brasileiro se colocou contra e o general Figueiredo enviou um ministro, Danilo Venturini, né, para resolver a questão da Guiana, e foi resolvida. Na época o chanceler era o Ramiro Saraiva Guerreiro, né, que era um brilhante ministro das Relações Exteriores, seguindo o brilhante Azeredo da Silveira, que foi ministro do governo do quinquênio Geisel, tal. Nesse caso, o Brasil tem de agir segundo os interesses nacionais do Brasil. A Colômbia tem uma forte influência norte-americana e há uma questão em jogo que nós temos de falar. Qual é a questão do petróleo? A Venezuela tem a maior reserva reconhecida de petróleo no mundo. E o petróleo venezuelano é de altíssima qualidade, Os interesses norte-americanos estão olhando para o petróleo, sim. Claro que estão. Olhando a PDVSA, tem gente que já está discutindo a privatização, que empresas vão ocupar a Venezuela. O Brasil não entrou nessa e nem deve entrar, né? Quem deve resolver o destino da Venezuela são os venezuelanos. Quem deve decidir o que vai fazer com o petróleo da Venezuela são os venezuelanos, não é nenhuma potência estrangeira. Portanto, temos de ter nesse momento muita calma, muita tranquilidade, ser um elemento de negociação, porque nada indica que a crise da Venezuela vai ser resolvida a curto prazo. Não são aquelas velhas ditaduras da América Latina em que o ditador era substituído rapidamente. Lembrar, por fim, das milícias. Dizem que são 1.600.000, exagero, armados. Vamos dizer que seja 10%, são 160 mil. Mais a polícia, as polícias da Venezuela e mais as Forças Armadas. A possibilidade, portanto, de um conflito militar é grande e deve ser a todo custo evitado.